Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar a respeito de subwoofer bobina dupla. Será que existe a possibilidade de queimar apenas uma bobina do sub bobina dupla? Tem como a gente testar se ambas bobinas estão iguais, tudo certinho, tudo isso e muito mais. Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo que vai ter bastante dicas interessantes para você, beleza? E cara, vamos lá, primeira coisa aqui, ó, tô com um subwoofer bobina dupla. Então, como que a gente identifica um sub bobina dupla? Bom, quando ele tem 4 bornes, ou seja, 2 pares de terminais, para a gente tá fazendo a ligação dele no amplificador. Então, realmente, a gente olhando assim, dá a impressão que tem 2 bobinas, mas na verdade ele só tem uma bobina, beleza? Só para ficar título assim de elucidar a curiosidade de vocês, peguei aqui uma bobina carcassinha só para mostrar para vocês. Por exemplo, se ele é uma bobina que tem 4 camadas, 2 camadas de rolamento estão ligadas aqui a um par de terminais, né? E as outras 2 camadas ao outro par de terminais. Resumidamente falando, metade do rolamento da bobina está em um par de terminais e a outra metade da bobina está em outro par de terminais. Para que isso serve? Qual que é a vantagem disso? Você tem a possibilidade de ligar essas bobinas, por assim dizer, né, esses terminais em série, e ligando eles em série você vai trabalhar com a impedância mais alta. Por exemplo, esse aqui é um subwoofer bobina dupla 2 mais 2 ohms. Significa que cada par de terminais aqui tem 2 ohms. Se eu ligar esses terminais em série, ou seja, positivo de um com negativo do outro e o outro positivo e negativo adjacente para o amplificador, né, eu tenho aqui uma associação de 4 ohms. E se eu ligasse eles em paralelo, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo, eu fecharia em 1 ohm. Então, o fabricante faz esse tipo de subwoofer justamente para flexibilizar a ligação, flexibilizar a compatibilidade com os amplificadores, beleza? Não é para tocar mais forte, não é para resistir a mais potência, porque tem muita gente que fala erroneamente, a bobina dupla, nossa, aguenta mais. Aguenta a mesma coisa, tá? Ele só tem ali a possibilidade de você, por exemplo, né, associar com impedâncias de formas diferentes. Agora, igual muita gente às vezes pergunta para mim, Bruno, qual que compensa mais? Um subwoofer bobina dupla 2 mais 2, como é o caso desse aqui, ou um subwoofer bobina simples 4 ohms? Olhe bem para cá e fala, tanto faz, cara. Se você tem um amplificador que consegue tocar ele em 4 ohms, legal. Não vai fazer diferença você escolher bobina dupla ou simples, porque no final você vai colocar a mesma associação lá no bobina dupla, vai ficar 4 ohms do mesmo jeito e vai acabar que vai tocar a mesma coisa, tá? Agora, Bruno, eu tenho um amplificador que fecha em 1 ohm, aí eu preciso do sub 4 ohms ou bobina dupla 2 mais 2? Nesse caso, bobina dupla 2 mais 2, se você for colocar só um sub, né, vai casar melhor com o seu amplificador. Então, é mais uma questão de flexibilidade de ligação do que performance. Não está associado a performance o fato do sub ter bobina dupla, beleza? Então aqui dei essa explicaçãozinha aqui só já para quebrar velhos paradigmas. E vamos lá, primeira coisa, tem a possibilidade de queimar apenas metade da bobina ou danificar metade do rolamento? Na verdade tem, porque por exemplo, se a pessoa instala errado, tá? Isso coisa que eu já vi acontecer, instala uma bobina numa saída do amplificador e a outra bobina em outra saída. Vamos supor aqui que essa bobina aqui esteja numa saída que está com ganho mais elevado, receba saturação e queime parcialmente, né? Na verdade, a bobina inteira vai queimar parcialmente e a outra parte, né, as outras camadas da bobina podem até continuar funcionando, mas o sub nunca mais vai ser o mesmo e com certeza ele vai começar a arranhar também, porque quando acontece esse tipo de coisa, o próprio revestimento da bobina, né, esse verniz, por assim dizer, ele começa a inflar
e esse verniz inflando ali faz com que a bobina fique ali ocupando mais espaço no gap e passe a arranhar. Então, primeira coisa, primeiro sintoma que o seu subwoofer bobina dupla está com parte da bobina danificada, é ele começar a arranhar, beleza? E você perceber também, segundo sintoma, uma diminuição na performance. Opa, começou a arranhar, diminuiu a performance, deixa eu verificar. E como que você faz essa verificação? Você vai precisar desse carinha aqui, que é um multímetro, e você vai colocar aqui na escala ômica, ok? Nesse símbolozinho aqui, ó, mostro aqui pro pessoal, tem essa ferradurinha. Então aqui, a gente vai ligar agora em um par de terminais. Acredito que tenha dado aqui por volta de 2 ohms, ok? Se no outro par de terminais der uma resistência diferente, bem diferente, né? Pode dar uma diferencinha ali de fração e tal, olha lá, 1.9, 2 ohms, isso aqui é normal. Fração de impedância assim, uma diferença bem pequenininha, é normal. Deixa eu só fixar legal, olha lá, 2 ohms cravadinho, tá certo. Todas as bobinas desse alto-falante, né? Todas as partes da bobina fica melhor assim, porque agora você já sabe que é tudo uma bobina só. Todas as partes dessa bobina estão com a mesma impedância, ou seja, a mesma resistência elétrica, né? Isso aqui mede a resistência elétrica. Ou seja, esse subwoofer aqui está em perfeitas condições, ele está em perfeito estado. Quando está ruim, de um lado vai ficar com impedância, por exemplo, próximo ali à impedância nominal, né? Resistência próxima à impedância nominal, e o outro vai ficar bem diferente. Ou não vai fechar o circuito, vai ficar com a impedância sem detectar, né? Vai só ficar com a informação vazia no multímetro, ou então vai ficar uma impedância muito baixa, significando que essa outra parte está quase em curto, ok? Então, basicamente falando, como que você testa? Você vê se as duas bobinas estão com a mesma impedância. E dica bônus, pode acontecer, nesse tipo de sub, de apenas uma cordoalha arrebentar de um lado. E isso não quer dizer que você perdeu a sua bobina, muito simples. É só você soldar aqui a cordoalha, se você não tiver as manhas, levar ali para um técnico que faça esse serviço. Um serviço extremamente simples, porém exige um cuidado ali para não danificar o seu sub. Beleza? Então eu quero que você comenta, ficou com alguma dúvida? O que você achou? Você sabia disso? Que na verdade o subwoofer bobina dupla é uma bobina só, porém com terminais divididos entre o rolamento dela. Então vamos supor, se ela tem aqui 4 camadas, ela vai ter 2 camadas para um par de terminais e outras 2 camadas para outro par de terminais. E agora uma dica bônus aqui só para a gente finalizar. Quando você for fazer a ligação em paralelo das bobinas do seu sub, sempre verifique se você está ligando de fato positivo com positivo, negativo com negativo, tá? No caso, tudo junto, negativo da primeira bobina, negativo da segunda e separadamente positivo da primeira bobina com positivo da segunda bobina. Se você fizer dessa forma, beleza, depois puxar para o amplificador, beleza, vai funcionar legal. Agora, se você, por exemplo, ligar o positivo de uma bobina no negativo da outra bobina e o positivo dessa outra bobina com o negativo dessa primeira, você fizer a ligação em paralelo, porém com os terminais invertidos, seu sub vai queimar na mesma hora que você ligar. Porque uma metade da bobina vai estar fazendo um campo magnético forçando ele para cima e a outra metade vai estar fazendo com que ele vá para baixo, ou seja, ele vai ficar literalmente travadinho ali, absorvendo e transformando toda aquela energia aplicada em calor, tá bom? Então, dica bônus aí só para finalizar, faça a ligação em paralelo de forma correta, recapitulando como é a forma correta: positivo da primeira bobina com positivo da segunda bobina e daqui vai para o amplificador. Negativo da primeira bobina com negativo da segunda bobina e daqui vai para o amplificador. Essa é a maneira correta da ligação em paralelo do subwoofer bobina dupla. Então vou ficando por aqui, obrigado por você que ficou comigo até o final do vídeo, conto com o seu comentário,
Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.